Hola gente, bienvenidos de nuevo al canal Mi Jardín en el Desierto. Hoy nosotros vamos a hacer un video un poco polémico, pero yo tenía que hacerlo sí o sí porque muchos de ustedes me están preguntando sobre el tema y es algo muy complicado. Así que hoy nosotros vamos a tener que acalmarse, tranquilizarse y ver la opinión de cada uno de ustedes. No crean que eso es un ataque a quien sigue ciertos tipos entonces, de agricultura, pero hoy yo voy a hablar entonces sobre la versión científica de la influencia de la luna en nuestros cultivos, tanto en el huerto como dentro de nuestra casa. Quédense conmigo, Samantha Klein, en este video bien interesante y polémico. Hola gente, bienvenidos de nuevo acá a mi canal Mi Jardín en el Desierto, ahora acá en el sur de Brasil, en Salvador do Sul. En este video nosotros vamos a hablar de un tema bien controversial y nosotros tenemos diversas opiniones, entonces dependiendo del sistema de agricultura que nosotros seguimos. Si algo como agricultura biodinámica o una agricultura más con base científica. Por favor, yo no quiero nadie peleando acá en los comentarios, hablando palabras feas, diciendo que uno está errado y el otro está correcto. No, eso es solo un video entonces para mostrar entonces cuál es la visión dependiendo del tipo de agricultura que nosotros seguimos. Como ustedes saben, mi tipo de agricultura es un poquito más científica, o sea que voy a traer esos datos para ustedes. Esse é um tema que eu abordo bastante em meus cursos de agricultura, seja tanto os presenciais que eu hacía como os virtuais. Também nós já abordamos então esse assunto, esse tema, allá no canal de Patreon e agora através dos comentários de los membros do canal acá em YouTube também me chegou essa pergunta e assim me senti na obrigação de fazer esse vídeo. Aunque ele seja um pouco confuso porque eu tenho muitas coisas em minha cabeça que falar e não consegui então sintetizarlos bien en un tópico bien distribuido, así que me perdoen por eso, pero voy a intentar traer el máximo de información acá para ustedes. Primero, ¿qué sería entonces, cómo sería la influencia de la luna en nuestros vegetales, en nuestra vida, en todo el planeta Tierra? Principalmente nosotros vamos a hablar entonces en poder, en la fuerza gravitacional que ese satélite tiene acá en nuestro planeta. Nosotros ya escuchamos eso desde cuando éramos niños, allá en la escuela, nosotros hablábamos entonces sobre la influencia de la luna en las mareas. ¿Qué sería eso? Como a Luna é um satélite que está muito cerca de nosso planeta, ele, através de sua massa, ele exerce uma força gravitacional que consiga, então, atrair os corpos hacia ele. Assim que, por exemplo, acá en la Tierra, nosotros sentimos eso bastante en los cuerpos de agua, como por ejemplo los océanos. Entonces, las mareas se forman por la influencia gravitacional de la Luna y también del Sol sobre el cuerpo de agua de la Tierra, y por eso son llamadas mareas astronómicas. Quando a água do mar está mais cercana da Lua, o corpo fluido do oceano é atraído por la Luna com uma força de maior intensidade de la que em los demás pontos, formando então uma elevação de água em sua direção, que seria então a maré alta. O movimento da Terra também vai influenciar essas mareas, fazendo com que a mesma maré alta ocorra no outro lado de nosso planeta também. Normalmente vão ocorrer então duas marés altas e duas marés bajas a lo largo de um dia, com um intervalo de aproximadamente 6 horas. Quando a Luna e o Sol estão alinhados, que seria então na etapa de luna nueva ou luna llena, as forças gravitacionais tanto do Sol como da Luna se suman, generando então uma maré muito alta e uma maré mais baixa. Quando se forma um ângulo recto entre a Luna e o Sol, que seria então no quarto crescente e no quarto menguante, as diferenças entre as marés quedam muito menores. Espero que isso haya quedado claro não solamente nesse vídeo, mas também allá en la escuela para ustedes. Assim que muitas vezes nós extrapolamos isso que nós sentimos nos oceanos e então creemos que todos os corpos de água, qualquer água em nossa terra, seja no formato de uma savia, de uma planta, seja na forma de nosso sangue, seja em um corpo de água mais chico, vai sentir então a mesma influência.
E foi daí, então, que se originou a crença, então, que as etapas lunares deveriam guiar também a nossa agricultura. E essa crença não é algo de agora. Nós vemos isso alrededor do mundo há miles e miles de anos. Os incas acá em América, os maias também já criam nisso, os aztecas. Allá em los países nórdicos, nós tínhamos, então, os celtas, os chinos também criam essa influência. E esse conhecimento, então, foi passando geração tras geração e hoje em dia está se fortalecendo cada vez mais essa parte mais esotérica e também a crença que a luna afeta não somente as plantas, pero hasta nosso corte de cabelo. Ojo, quem seguia por isso não se senta atacado nesse vídeo. Eu só vou exponer os fatos científicos e também então mais esotéricos. Bien, entonces, ¿cómo sería esa influencia entonces de la luna en nuestros vegetales? Dependiendo entonces de esa fuerza gravitacional, que es uno de los factores que puede influenciar nuestras plantas, nosotros vamos a tener entonces diferentes desarrollos. Segundo ese calendario lunar, que nosotros también podemos verlo en el calendario biodinámico, en las etapas de la luna nueva hasta la luna llena, nosotros vamos a ver un desarrollo más de las partes aéreas de las plantas. Sería el momento que nosotros deberíamos hacer una poda para incentivar el crecimiento. Sería el momento también de plantar semillas de lechugas, acelga, todas esas plantas entonces que dan la parte aérea que nosotros queremos comer, entre frutos y hojas. Y de la etapa, entonces, de la luna llena hasta la luna nueva, entonces, pasando por la menguante, sería el momento de desmalezar plantas que nosotros no queremos que surjan más, hacer la poda para contener el tamaño de las plantas, bien como plantar todo lo que nosotros queremos que crezca abajo de la tierra, como papas, zanahorias, beterragas, cebollas, etc. Eu não me vou adentrar bem em que é que nós deveríamos fazer em cada uma dessas etapas lunares, porque isso é algo que varia dependendo do autor. E também há pessoas que extrapolam mais aún e creem que nós temos que, además de ver a luna, é ver em que parte do cielo a luna está, levando então em consideração o horóscopo. Se nós temos a luna então passando por arriba da constelação de Virgo, X coisa vai passar com nossa planta. Ou seja, eu não me vou entrar nisso, pero lo que diz então o calendário lunar e também o sistema biodinâmico é que nós vamos a ter uma grande influência gravitacional, principalmente, da luna em nossos vegetais. Pero bien, la cosa no para por ahí. Y también hay otra cosa que la luna podría influenciar nuestros vegetales y que en realidad, hablando en ciencia, tiene mucho más lógica que la primera, que sería entonces la influencia de la luna a través de su luminescencia. La luna não é igual ao astro Sol. O Sol produz sua própria luz, pero a luna, aunque seja solamente um satélite, ela consegue reflejar essa luz solar, chegando então luminosidade através de ela acá na Terra, principalmente durante as lunas mais llenas. Então, também esse calendário leva em conta esse fator de luminescência que poderia ativar então pouquinho mais a fotossíntese e fazer então que o fluxo de savia em nossa planta seja modificado, ok? Então, esses seriam os dois fatores que nós estaríamos falando da influência da luna em la maioria de los casos, em la maioria de los calendários. Se vocês estudam mais esse calendário, vocês podem deixar mais informações acá sobre como eles funcionam. Pero eu não me vou adentrar tanto porque nós vamos a ver então que a ciência não está tão de acordo nisso. Ok, agora saliendo dessa parte então mais espiritual e ancestral, vamos falar então pouquinho mais sobre o que a ciência tem a falar sobre isso. Ok, então vamos falar então cientificamente primeiro dessa parte gravitacional. Só quero fazer um parêntese para vocês, porque realmente não existem tantos estudos que falam sobre a influência da luna em los vegetales. Há alguns artículos científicos que abordam isso, pero muitos de eles não são muito aprofundados, assim que não têm tanta credibilidade no mundo científico. Pero igual, eu vou trazer um compilado assim da informação que eles têm. Alguns sim são positivos, dizendo que há influência, pero muito pouco embasados, e alguns outros, alguns muito mais teóricos, já dizem então que não há influência. Pero bem, vamos a pensar nós juntos e chegar a uma conclusão. Quizás.
Bien, primero entonces hablando de la parte gravitacional. La Luna sí ejerce una fuerza gravitacional entonces sobre todos los cuerpos de la Tierra, pero esa influencia solamente es sentida en cuerpos que son muy grandes, como por ejemplo los océanos. Si nosotros decrecemos un poquito del tamaño del cuerpo de agua, por ejemplo un lago, o por ejemplo mi embalse acá, el lago Titicaca, el Mar Rojo, ou qualquer outro corpo de água que vocês pensam, nós já não conseguimos ver visivelmente ou através de estudos algum impacto razonável. Nós temos que ter em consideração que a força gravitacional da Luna é mais ou menos 300.000 vezes menor que a força gravitacional que a Terra exerce. Assim que, por exemplo, quando nossa calêndula está crescendo, a força gravitacional da Luna é 300.000 vezes mais baixa que a força que a Terra está exercendo en ella. O sea que em corpos de água muito chico, como por exemplo a savia de nossas plantas, esse valor vai ser muito ínfimo, muito dificilmente sendo influenciado. E esse é porquê teórico que faz com que não haja tantos artigos científicos falando então sobre a parte prática de isso. Porque teoricamente já é algo indiscutível, a força gravitacional da Luna é muito baixa para fazer algum impacto em nossas plantas. E agora, então, pensando em la parte de la luminosidade da Luna e la influência em nossas plantas. Eu vou trazer pero muito mais interessante depois para vocês. Pero agora pensando então em la parte fotossintética de influência dessa luminosidade em nossas plantas. A luminosidade que nós temos em uma luna nova é de quase 0 lúmenes, ou seja que não vai ter quase nada de influência e nós não vamos ver nenhum significado. Mas se nós já agarramos uma luna llena, nós vamos poder ver, se vocês vivem em um local como eu, que não tem muitas luzes artificiais, nós quase conseguimos ver nitidamente em uma luna llena. E isso é porque então a luminosidade realmente é pouquinho mais alta. Pero em consideração de lúmenes, nós vamos ter muito pouca luminosidade. Quem já tentou cultivar algo, germinar semillas indoor dentro de casa, para perceber que pequenas quantidades de luz não vão ser suficientes para conseguir dar bom desenvolvimento a nossas plantas. Assim que aunque a Luna tenha uma quantidade de lúmenes, não vai ser o suficiente para conseguir influenciar uma planta a conseguir desenvolver mais savia e ter uma melhor produção ou melhor desenvolvimento. É uma quantidade ínfima em comparação do que a planta realmente necessita. Pero se aunque nós quiséssemos pensar então nessa influência da luminosidade sobre o fator fotossintético de nossas plantas, seria então muito mais fácil pensar nisso em plantas que evolucionaram então mais hacia os polos de nosso planeta, porque nós temos muito menos luminosidade, assim que qualquer diferença então em luz que nós temos, as plantas poderiam estar pouquinho mais sensíveis. Pero 90% de nós que vivem então em climas entre templados a tropicales, nós não vamos a ter influência. Isso seria solamente bem em los extremos de los polos, que quizás nós tuviésemos algumas plantas mais adaptadas, mais sensíveis a pequenas quantidades de luz. Assim que, falando biologicamente e fisicamente, nós não vamos a ter nenhum respaldo científico para essa teoria da influência das lunas. Pero como eu havia dito, a maioria das vezes essas crenças elas são mais embasadas em culturas mais ancestrais ou também mais espirituais, como por exemplo a agricultura biodinâmica. Eu não estou dizendo que a agricultura biodinâmica não tem nada de ciência, sim, tem várias coisas que eu também rescato de isso, pero principalmente o Jairo Restrepo, quando que ele elaborou isso, ele trajo muita mitologia, principalmente essas ancestrais acá de América do Sul, ou seja, que ele trajo muito dessa espiritualidade que nossos antepassados tinham e trajo para esse tipo de agricultura. Assim que, por exemplo, da agricultura biodinâmica, eu resgataria, por exemplo, os purines, as formas de plantar os árboles, de melhorar o suelo, pero essa parte do calendário lunar, para mim, de verdade, eu não incorporo em meu jardim e vocês podem ver que eu tenho bons resultados. E falando em fato, se nós fôssemos ver então a quantidade de lúmenes que a luna cheia consiga então exercer e chegar acá em la Terra, é 128.000 vezes menor
que a luminosidade que nós temos em um dia nublado. E para quem vive por Inglaterra ou outros lugares que há dias muito nublados, vocês sabem que um dia nublado não é suficiente para hacer que, por exemplo, um tomate frutifique. Nós vamos a necessitar luz artificial para conseguir isso. Ou seja que a luz mais forte da luna é como 128.000 vezes mais débil que um dia nublado que nós temos acá. Pero bem, então diríamos que a ciência descarta completamente a influência da luna em nossas plantas? Sim e não ao mesmo tempo. A influência da luna sobre as plantas diretamente, nós não vamos a ter quase nenhum respaldo da ciência, pero sim ela vai influenciar indiretamente nossas plantas. E nós sabemos disso porque a luna ela influencia muitos ciclos, principalmente reprodutivos, pero também alimentares de vários animais, como nossos polinizadores. Assim que na área da entomologia, que seria dos estudos de insetos, e etologia, que seria o estudo dos comportamentos animais, nós vamos a ter uma quantidade exuberante de material científico, visto que nós já sabemos que por causa da luminosidade, não tanto sobre a gravidade, mas a luminosidade da luna consegue influenciar bastante então, tanto em los ciclos reprodutivos, porque os insectos vão utilizar então essa luz da luna para conseguir então mostrar-se para as hembras e conseguir reproduzir-se mais. E também para alimentar-se, eles vão ter então um impacto positivo dessa luminosidade. Bem, só para que vocês tenham ideia, há um estudo muito interessante sobre uma plantita chamada Ephedra, uma espécie então do gênero Ephedra. É uma planta gimnosperma que utiliza polinizadores então para conseguir disseminar esse pólen por aí e conseguir ser fecundada. Assim que essa planta então ela genera o pólen e ele começa a cair durante a noite. E essas pequenas partículas de pólen, quando há luna cheia, começam a brilhar mais forte, então fazendo com que ela seja muito mais visível para esses polinizadores que la cargam por aí, se alimentam de ela e também la cargam, fazendo com que essa polinização seja muito mais efetiva. Isso também nós vamos a poder perceber em nossas plantas de pitaya, que têm flores então que se abrem durante a noite. Elas têm uma coloração bem branca que faz com que se reflita facilmente essa pouca luminosidade que nós temos da luna, fazendo então que os murciélagos e escarabajos também consigam vê-la de muito lejano, fazendo com que eles sejam mais atraídos e assim se alimentem dessa planta, bem como levem o pólen para assim fecundar outras flores. Assim que em uma parte de polinização de nossas plantas, de reprodução, nós vamos a ver uma grande importância da luna, uma grande influência de ela. E lo mesmo então, vendo a influência da luz no comportamento de muitos insectos durante a noite, que vão conseguir então, por exemplo, abrir suas alas e assim refletir um pouco mais de luminosidade, fazendo com que as hembras consigam visualizá-los muito mais facilmente à noite. Também há alguns outros tipos de insetos, como por exemplo as termitas, que conseguem ler essa maior luminosidade nessas noites de luna cheia e saem a buscar novos territórios então nessas noites. E isso haria então que seria muito fundamental que nós sepamos a luna e também o insecto que poderia afetar nossas plantas, como por exemplo, se nós podamos uma rama e nós temos essa madeira então, olhando forte por causa de toda a saiva que está perdendo, ela vai ser muito mais atrativa para os insectos. E se nós estamos em uma noite na qual eles estão mais ativos, seria muito mais fácil então que esses insectos começassem a depredar essa madeira exposta e assim ocasionar então alguma enfermidade em nossa planta. Bem, assim que muitos de vocês perguntam se eu sigo ou não o calendário lunar e então a resposta é não. Não há nenhum facto realmente científico que comprove que esse método é eficaz, sacando então esses peros que eu disse acá ao final do vídeo, que seria então que alguns insectos sim são influenciados positiva ou negativamente por causa da luminosidade que a luna exerce acá na Terra.
pero la parte gravitacional y que la luz de la luna va a influenciar entonces la fotosíntesis y el desarrollo de nuestra planta, de verdad eso no creo. Yo veo mucho más como una creencia mitológica ancestral que realmente una ciencia. Así que no sigo, pero continúo pasando entonces una pequeña información sobre eso y mi parecer sobre el tema. Pero como yo había dicho, nosotros no somos nadie para quedar juzgando lo que cada uno cree o no. Si ustedes se sienten bien siguiendo el calendario lunar, estoy segura que ustedes no van a hacer ningún daño a sus plantas. Si ustedes se sienten bien y creen eso, pueden continuar haciéndolo. No va a haber ningún impacto negativo que ustedes tengan esa creencia y continúen aplicando a su jardín. Y muchas veces puede ser hasta positivo seguir el calendario lunar, porque así nosotros tenemos entonces un cronograma durante todo el año de cuáles actividades nosotros tenemos que hacer en cada tiempo, haciendo con que nuestra vida quede un poquito más regrada y un poco más fácil de no perder las actividades esenciales que nosotros tenemos que tener en el jardín. Para quien se interesa por el método, es muy fácil encontrar aplicaciones para conseguir bajar ese calendario y que nos diga entonces día tras día qué nosotros tenemos que hacer. Yo también anualmente yo dejo allá en el canal de Patreon el calendario lunar para quien quiera, aunque yo no lo siga. Pero lo que yo sí veo muy importante es que nosotros sepamos diferenciar la pseudociencia de la ciencia en internet. Eso no quiere decir que nosotros no podemos hacer algo de cierta forma, pero es muy interesante que nosotros tengamos entonces ese pensamiento más crítico para saber realmente cuestionar lo que es científicamente probado y lo que no es. Si nosotros tenemos esse conhecimento um pouco mais científico e esse pensamento de questionar o que nos está passando, seja por YouTube, seja por um livro ou seja na televisão, nós vamos a estar muito mais seguros de não estar seguindo alguém cegamente, alguém que solamente quer vender um produto, ou começar com esse certo tipo de charlatanismo para ganhar mais seguidores ou conseguir vender um livro. É muito importante que nós nos questionemos se realmente alguém está falando só por la pasión de hablar ou se realmente investigou e sabe que isso é real e que está comprovado cientificamente. Eu já havia hecho um vídeo sobre isso, sobre as questões que nós temos que ter quando nós escutamos alguém falar sobre algum conteúdo. É muito importante que vocês lo repassem e também pensem mais sobre o assunto. Pues bien, esa era la información que yo quería traer para ustedes acá en ese video sobre la influencia de la luna. Yo sé que quizás no sea una respuesta así tácita sobre lo que sí tenemos que seguir y que no, pero espero que yo haya dado un poquito más de herramientas para que ustedes piensen por sí propio y saquen la conclusión si ustedes quieren utilizar o no el calendario lunar en su jardín y en sus vidas. Me gustaría también que ustedes escribiesen acá abajo si ustedes siguen o no ese calendario lunar y si ustedes tienen algún otro motivo para creer en ese sistema. También, si ustedes saben de algún otro asunto que es un poco polémico y ustedes no saben si es científico o solamente creencia popular, ustedes también pueden escribir acá abajo y quizás yo lo aborde en otro video y traiga un poquito más de ciencia para sus vidas. Espero que les haya gustado el video y hasta la próxima.